Uma boa terça-feira para você, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. O Mais Esportes está entrando em campo com um programa democrático e diferente. Aqui nós falamos de todos os estados, a gente traz o destaque de tudo que acontece no futebol brasileiro. E hoje tem novidade, Vamos falar muito dos estaduais, principalmente agora no último final de semana. Um fato triste aconteceu lá no Pará. Boa tarde, Larissa Rodrigues. Tudo bem, André? Boa tarde para todo mundo que assiste a gente aí em todo o país. Mais uma cena lamentável dentro de campo, de violência, e vai acabar rendendo muito fora de campo também, André, lá no Paraense, desculpa. Tem time do Rio de Janeiro chorando demais da conta. Falando em estadual, o Fluminense está reclamando muito da arbitragem e hoje a gente vai ver aqui no Mais Esportes se o Flu tem ou não razão em tanta reclamação. Saiu a primeira lista do Mano Menezes para 2012? Saiu, acaba de sair, 11 horas ele fez o anúncio aí, sem grandes novidades e alguns nomes que para mim não deveriam estar na lista. Daqui a pouco nós vamos mostrar todos os nomes, nós vamos analisar nome por nome dos convocados do Mano Menezes para o primeiro amistoso de 2012. E daqui a pouco também nós vamos falar da negociação frustrada, a volta dos que não foram. Rafael Tolói quase foi para o Internacional, mas o negócio melou. Vamos falar também do Timão, né, Larissa? Do Timão. Lembrando que amanhã tem estreia do Timão, Santos e o Flamengo também na fase de grupos da Libertadores. No domingo teve confusão no Campeonato Paraense, na semifinal da Taça de Belém. Teve jogador do Águia batendo com barra de ferro e jogador do Remo. Vamos conferir aqui as imagens. Lamentável. E aí o jogo acabou sendo paralisado e parece que quem começou a confusão, pelo menos a principal confusão, foi do jogador do Águia e o Águia acabou vencendo. Ó, a gente vai conseguir ver aqui na tela o momento em que o jogador Aldivan é atingido pelo Alexandre Carioca. No detalhe aí. O Alexandre Carioca saiu preso, né, do dia. Então, mas o Aldivan ontem resolveu não prestar queixa disso, André. Essa é a grande novidade do momento. Ele já tinha jogado em outro clube com o Alexandre Carioca, disse que lembrou dos momentos de parceria, teve pedido da esposa do Alexandre Carioca, dos filhos, e ele acabou se comovendo e não prestou queixa. Mas a diretoria do Remo disse que isso não vai ficar assim, não. O jogador pode até não querer prestar queixa, mas que vai tentar ir no Superior de Justiça Desportiva, em algum lugar, tentar punir o jogador. A primeira punição foi apenas em 50% do que ele ganha no Águia. Então 50% do salário ele não vai receber, é a multa. Mas o Remo quer mais coisas aí, que ele seja punido em jogos, e tem que ser mesmo, porque o atentado foi violento. Realmente, o jogador aí, o Alexandre Carioca, foi parar no hospital. É bonito aí, ó, aqui a gente vê nessa foto, André. O fato do Aldivan aceitar o pedido de desculpas é até muito bonito da parte dele, todo mundo tem que ser perdoado, né? Mas agora, para a justiça, o jogador do Águia vai ter que responder. O que ele fez não pode ser feito, isso aí contraria a lei esportiva, contraria as leis do país. E olha, nesse momento o jogo estava 2-0 para o Águia. O Águia já está classificado aí para a final. E a gente não entende realmente por que tanta violência, ainda mais por um time que estava vencendo a partida. E era amigo do outro, hein? Já tinha jogado junto. Já era amigo, hein? Já conhecia e se não fosse amigo, hein? Se não fosse, hein? Tomara que a justiça seja feita em relação a esse caso e que isso não aconteça e que também o Alexandre Carioca tenha arrependimento do que fez. Falando em campeonato estadual, o Fluminense continua reclamando de arbitragem. Durante o clássico com o Vasco, vejo que o volante Jean chorou, ou melhor, falou sobre a situação. As imagens são nítidas, né? De todas as situações que estão acontecendo dentro de campo. É complicado a gente, no momento da situação, aquela hora quente do jogo ali, a gente que está ali dentro é difícil de conter quando alguns lances claros que a arbitragem acaba errando, né? É difícil de às vezes a gente ficar quieto, é difícil de a gente deixar de reclamar, principalmente quando a equipe está perdendo, né? Vamos olhar esses lances para saber se esse pessoal tem razão. Tem razão em tanta reclamação, se justifica o chororô. O primeiro lance aí é um pênalti que eles pedem em cima do Fred, que não foi marcado. Nessa câmera dá pra gente ver melhor. Mas eu acho que não é nem aí o pênalti. O pênalti não é aí.
O pênalti é na sequência do lance quando o Dedé pisa no Mas Fred. eles reclamam também desse pisão, mas eles afirmam que foi antes. Aí eles falam que foi pênalti? Esse aí também eles reclamam de pênalti, do Fagner no Carlinhos. E esse aí? E esse aí reclamam de escanteio, que a bola bateu no jogador do Vasco e a arbitragem deu tiro de meta. Talvez do primeiro lance eles possam reclamar. Eu confio no primeiro lance, eu acredito que o Dedé realmente fez pênalti. E o segundo lance, esse último lance também teria sido escanteio. Nesse lance os jogadores já tinham sido 2 de reclamação dos 2 possíveis pênaltis. E nesse lance eles já vieram para cima do juiz, ficaram muito revoltados aí com essa situação. Tanto que o Fred acabou sendo amarelado nesse lance, depois cometeu uma falta boba e acabou sendo expulso. Então, além disso, eles reclamam que se a arbitragem não tivesse errado, o Fred não teria recebido o primeiro cartão amarelo e com isso não teria acabado sendo expulso o jogador do Fluminense. Olha aí, tá aí o lance. Tá aí o lance. E na sequência, ele pisa. A gente não tem. Na sequência, o Dedé dá um pisão em cima do Fred. Como a bola ainda estava em jogo, poderia ser marcado o pênalti. Visivelmente o Dedé pisou. Mas agora, atribuir a derrota do Fluminense a essa situação, aí é outra história. Mas, André, menosprezar a vitória do Vasco é outra situação. Tudo bem, pênalti poderia ser gol ou não seria. Pênalti não é gol. Pênalti é pênalti. O Jadson não conseguiu fazer um pênalti ser gol, né? No clássico. Então você não pode menosprezar a vitória do Vasco da Gama. Não pode. E estão reclamando muito mesmo. A reclamação começou com o Abel, depois passou pelo vice-presidente aí do Fluminense. Ontem o presidente do Fluminense falou nas redes sociais, aí você sabe como que é rede social. Fala a primeira coisa, se espalha aí e acabou soltando mesmo os cachorros em cima da Federação do Rio de Janeiro de Futebol. Diz que a federação não tem qualidade alguma, que os clássicos não tá levando torcida, porque o Campeonato Carioca não tem qualidade. Então ele já passou da reclamação dentro de campo de arbitragem e já generalizou tudo. Isso pode vir a causar ainda mais mal-estar. Olha só, a proposta da Lei Geral da Copa, que traz medidas para regulamentar a realização do Mundial em 2014 no Brasil, deve ser votada em comissão especial da Câmara dos Deputados na tarde de hoje. Dia desses até eu conversei com o deputado do PTB, Jovair Arantes, por Goiás, ele faz parte dessa comissão. Ele disse que a proposta vai ser aprovada na íntegra e tudo que a FIFA quer. Então, essa vai passar pela primeira votação. Aprovado nessa comissão, vai para o plenário da Câmara e depois para o Senado. Então, se for aprovado nesse primeiro momento, depois ainda passa por outros 2 caminhos até realmente ficar tudo certo com essa Lei Geral da Copa. Mas vai dar o que falar. Mas como o governo está a favor da Lei Geral da Copa e o governo tem maioria no Congresso, a tendência é que passe. Mas existem pontos polêmicos, como, por exemplo, a venda de bebidas alcoólicas. Em alguns estados, na maioria deles, não é permitido nos estádios. Só que aí eles vão conseguir fazer com que as leis no país mudem no período da Copa. Mudem por causa da Copa. Tanto que a aprovação da bebida vai ser só durante a Copa. A primeira briga era essa. Ia ser aprovado, ia mudar tudo e depois acabou a Copa foi embora e ia continuar no brasileiro, nos estaduais, permitido não. Então, a princípio, vai ser aprovado só para a Copa e isso já teria agradado um pouco o governo e mesmo a oposição, tendo voltado um pouco atrás com isso. E outra questão polêmica aí também é sobre meia entrada, né? Que aqui no Brasil a gente tem meia entrada para estudante, meia entrada para idosos aí no Estatuto do Idoso, e isso está causando polêmica também. O que eles estão querendo fazer, talvez, é dar um desconto para idoso, um desconto para estudante, um desconto para pessoas mais carentes, mas enquanto isso não se resolve, vai continuar dando polêmica. Daqui a pouco a gente vai falar do Mano Menezes, a convocação da Seleção Brasileira para o primeiro amistoso de 2000 hoje. E ainda hoje eu vou falar, Ricardo Teixeira pode renunciar nesse final de semana. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Toda terça, moda, comportamento, tecnologia. Suas noites de terça serão mais da hora, com Ronaldo Félix, Thaliton Andrade e Michele Rosa. Você confere uma novidade. Num programa interativo para você que está de olho no futuro. Toda terça, 10h20 da noite. Vem comigo, que o programa está no ar. Programa da hora, aqui na Rede Aparecida. Em 2012, vamos juntos revestir de graça e luz a cúpula central da Casa da Mãe Aparecida.
A partir de janeiro, o boleto que vai na revista de Aparecida terá 2 campos. No primeiro, você marca sua doação para a campanha dos devotos. E no segundo, a doação para as obras da cúpula central. E aqui você marca o total de sua doação. As doações são espontâneas. Ligue para nós. Campanha dos Devotos. Graça e luz em sua vida. PUC Goiás, excelência em pré-história e antropologia. O Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia, mantido pela PUC Goiás, contém um dos mais importantes acervos etnográficos do Brasil, a coleção Jesco von Puttkamer. São imagens das décadas de 60 a 90 documentando a realidade de cerca de 60 povos indígenas. Um acervo raro e valioso, reconhecido pela Unesco. Visite o Museu Jesco von Puttkamer, PUC Goiás. Conhecimento a serviço da vida. PUC Goiás, excelência em arte e cultura. A PUC Goiás oferece arte e cultura para estudantes e a comunidade. Grupos de dança, música, teatro e artes visuais montam espetáculos e se apresentam em eventos por todo o país. A coordenação de arte e cultura também oferece oficinas gratuitas para o desenvolvimento artístico da comunidade. PUC Goiás, conhecimento a serviço da vida. Todo sábado, aqui na UCG-TV, você confere programa Pesca e Viagem. Adelir Lopes e convidados em pescarias incríveis nos lugares mais bonitos do país. E ainda, receitas de dar água na boca. O melhor da pesca esportiva e gastronomia você confere no programa Pesca e Viagem. Pesca e Viagem, agora em novo horário, 12:30, aqui na UCG-TV. Oferecimento Viver Pesca. Varas Pantaneira. Pousada Canoeiros. De volta aqui no Mais Esportes, agora destacando a convocação do técnico Mano Menezes. Vamos aqui à lista. Primeiro amistoso de 2012 vai ser contra quem? Contra a Bósnia, no dia 28 agora de fevereiro, na Suíça. Contra a Bósnia. Então vamos aos convocados. Goleiros Diego Alves, do Valência. Você já vai dizendo se concorda ou não, Larissa. Júlio César, da Inter de Milão, e Rafael Júlio César dos voltando, Rafael estreando aí. Ele disse que preferiu dar uma folguinha pro Jefferson nesse início de temporada. Concorda ou não? Concordo. Vamos aos laterais. Adriano, do Barcelona, Alexandro, do Porto, Daniel Alves, do Barcelona, Danilo, do Porto e o Marcelo, do Real Madrid. Acabou também mantendo uma certa coerência aí. O Adriano e o Daniel Alves, para mim, sempre tem que estar nessas convocações mesmo. E os zagueiros, Davi Luiz, do Chelsea, Dedé, do Vasco, o Luizão, do Benfica e o Thiago Silva, do Milan. O Dedé do Vasco, e a gente vai ver daqui a pouco também que ele convocou o Ronaldinho Gaúcho, do futebol carioca aí, podem ser que não vão, porque o que acontece? Eles viajam no dia 25 e a final da Taça Guanabara acontece no dia 26. Então, se Flamengo ou Vasco estiverem aí na final da decisão da Taça Guanabara, pode ser que não embarquem com a seleção. Convocou os melhores? Convocou. Volantes, Elias, do Sporting, Fernandinho, do Shakhtar, Hernanes, da Lazio e Sandro, do Tottenham. Nenhum volante aí que atua no Brasil, né? Ele vinha convocando principalmente os volantes do Corinthians, né? E isso não aconteceu. Meias, Paulo Henrique Ganso, do Santos, Lucas, do São Paulo e Ronaldinho Gaúcho, do Flamengo. Ronaldinho Gaúcho, nesse início de ano, não está bem. Eu não concordo com a convocação do Ronaldinho Gaúcho. Sabe que eu acho que poderia vir, até por ter idade olímpica, que ele convocou 8 jogadores olímpicos? O Oscar, do Internacional. Eu acho que está numa fase boa. E o Ganso não está sendo convocado só pelo nome, não? Tá, também, assim como o Ronaldinho. Mas o Ganso ainda é novo, pode ser que seja aproveitado. Eu acho que o Ganso ainda é mais justificável do que o próprio Ronaldinho Gaúcho. Atacantes, Hulk, do Porto. O Hulk não me convence, André. Jonas, do Valência, Leandro Damião, do Internacional e o Neymar, do Santos. A dupla para mim que tem que ser titular aí é Neymar e Leandro Damião. Nesse ponto aí eu concordo. Olha, informações dão conta que neste final de semana, aproveitando até que as atenções do povo brasileiro estará com o Carnaval, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, vai se afastar de vez do cargo. Ele já está licenciado há mais de 40 dias. Já está José Luiz Marinho, ex-presidente da Federação Paulista de Futebol, que assumiu o comando da entidade. E ele deve, neste final de semana, de forma oficial, se afastar do comitê organizador local da Copa do Mundo. Ele já colocou o Ronaldo Fenômeno no lugar dele
e também se afastar da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol. E com isso, ele deixa a entidade, se aposenta do futebol por causa das denúncias. O motivo seriam as denúncias, muita coisa que está para vir da Justiça Suíça em relação àquele escândalo de suborno e aquele escândalo com a ISL. E a gente sabe que é o grande sonho da presidente Dilma, da FIFA como um todo, não ter que contar com ele durante a Copa. Eu até acreditava que isso não iria acontecer, porque para mim há muito tempo ele teria que ter caído e isso não vem acontecendo. Mas se o Ricardo conseguir cair antes da Copa, já vai ser um avanço tanto para o Brasil quanto para a FIFA, que não quer contar com ele. E outras fontes dão conta que a administração atual da CBF já está mudando a fórmula de gerir a entidade. Inclusive, Marco Antônio Teixeira, parente do Ricardo, que era um alto executivo da entidade, foi demitido. Se sair um, tem que sair todo mundo, né? Tem que sair esse... Eu acho que não resolve sair só o Ricardo Teixeira e ficar aqueles que pensam como ele e agem como ele. Tem que tentar fazer um limpa geral aí na CBF. E ontem foi dia de reapresentação do São Paulo e o dia não foi dos melhores. A cara é de tristeza, né? Até então invicto, o São Paulo tropeçou diante do arquirrival Corinthians. E claro que ele era o mais abatido durante a reapresentação ontem. O meia Jadson desperdiçou um pênalti e sabe que poderia ter mudado a história do jogo. Mas no grupo, ninguém culpa o jogador. Se eu erro, erra todo mundo. Se o Rodolfo, o João Felipe, o Paulo Miranda erra todo mundo. Se o Jadson não fez o gol lá na frente, eu errei lá atrás. Então não tem que colocar a culpa em um jogador. Eu não vejo que faltou vontade assim dos jogadores, muito pelo contrário. Quando a gente estava com 9 em campo, a nossa equipe, além do cansaço, mas a gente se superou um pouco naquilo dali e dentro do que a gente podia, a gente estava tentando empatar o jogo ainda. Com o resultado de domingo, o São Paulo está na 4ª posição do Campeonato Paulista. Resta ao tricolor agora pensar nas próximas rodadas e tentar reassumir a liderança. Está no início aí da temporada. E pode ter vários outros jogos aí entre São Paulo e Corinthians aí no campeonato. Gente, o pessoal do São Paulo tem que erguer a cabeça, tem que dar a volta por cima e retomar as vitórias no campeonato. Não pode ficar abatido depois de uma derrota para o Corinthians. Até porque perder para o Corinthians, que é o atual campeão brasileiro, é normal. E até porque... Se perder para o Santos ou para o Corinthians, os dois melhores times de São Paulo, é normal. Então o São Paulo tem que se conformar. E tá quase virando rotina, perdendo o Pacaembu pro Corinthians também, né? Claro, o São Paulo vinha num momento muito bom, imaginava aí um clássico saindo com a vitória, quebrando esse tabu de há muito tempo não vencer o Corinthians fora de casa. E ainda ficou aquela coisa engasgada depois daquele pênalti perdido pelo Jadson. Sabendo que talvez se tivesse convertido aquele pênalti, a história do clássico poderia ter sido outra, o resultado poderia ter sido outro. Mas o São Paulo já volta a campo na quinta-feira, a gente vai falar mais sobre o tricolor aí durante a semana aqui no Mais Esportes, contra o Paulista e dependendo do resultado pode até reassumir a liderança aí. A outra coisa boa, quase empatou com o Corinthians, se o Santos, se o Jadson tivesse feito aquele gol, não é não? Tinha empatado? Empate nesse caso era um bom resultado? Seria um bom resultado, fora lá no Pacaembu, casa, né? Para quem geralmente perde só para o Corinthians. Daqui a pouco a gente fala sobre a situação do zagueiro Rafael Tolói. Quase foi para o Internacional e está de volta ao Goiás. Programação de carnaval na Rede Aparecida. Os negócios não vão bem nesse restaurante. Não tem mais dinheiro. Esta família tomou uma decisão inusitada. Queremos convidar o senhor para um belo jantar. Ele quer que o corpuxo da máfia venha aqui para matá-lo. Mambo Café, com a atriz mexicana Thalia. Neste domingo, 3 da tarde, programação de carnaval na Rede Aparecida. 12 são os meses. 12 serão as vezes que você dirá sim para a campanha dos devotos. Neste ano, daremos início às obras de revestimento interno da cúpula central. Precisamos da sua fidelidade durante todo o ano, doando o valor que puder para a campanha dos devotos e para as obras da cúpula central. Vamos juntos tornar este sonho realidade. Campanha dos Devotos. Graça e luz em sua vida. Guia do Estudante da Editora Abril elege a PUC Goiás como a melhor universidade particular do Centro-Oeste.
e a 11ª melhor universidade particular do país. É o reconhecimento da excelência PUC Goiás em ensino, pesquisa e extensão. Parabéns, PUC Goiás, por mais essa conquista. Tudo o que é atual. Michele Rosa apresenta as novidades do mundo da beleza, da moda, da tecnologia, empreendedorismo, consumo consciente e sustentabilidade. E ainda, cinema, vídeo e viagens. Quer se divertir e ficar por dentro do que é contemporâneo? Então não perca o Da Hora, toda terça-feira às 10h20 da noite, aqui pela UCG-TV. PUC Goiás, excelência no ensino. Formação profissional e humanista é a base dos cursos de graduação da PUC Goiás. 50 cursos em 5 campos, 462 ambientes laboratoriais, bibliotecas com mais de 364 mil exemplares, complexo poliesportivo de padrão internacional e uma estrutura ímpar para a melhor formação. Acesse www.pucgoias.edu.br e saiba mais. PUC Goiás, conhecimento a serviço da vida. Escreva para o Mais Esportes, participe do nosso programa, pratique mais esportes, @gmail.com é o nosso e-mail, e no nosso site também tem um link direto para a sua participação, no pratiquemaisesportes.com.br. Você pode mandar foto, pode mandar vídeo, pode mandar o seu recado para a gente, porque você ajuda a gente a fazer o programa. O Mais Esportes contou alguns dias atrás, você lembra, a transferência do zagueiro Rafael Tolói do Goiás para o Internacional. E assim como o Internacional, que via esperança de contar com o Douglas, lateral do Goiás, a negociação foi frustrada, só que na época, por causa de um exame médico que o jogador não passou, dessa vez não deu certo também com o zagueiro Rafael Tolói. Vamos ouvir o que o presidente do Goiás disse sobre o assunto. Tolói, ele se ausentou por um dia, 2 dias mas ele sempre esteve em Goiânia. Ele está em Goiânia, inclusive passou por um tratamento que havia necessidade de ser feito, e ele fez esse tratamento, mas já está tudo tranquilo, e a partir de amanhã ele estará em plena condição de treinamento. O Goiás, pensando no seu atleta, pensando no futuro do seu atleta, fez todo o possível para que a negociação se concretizasse. Mas, por culpa dos contratantes, essa negociação, infelizmente, ela para o Rafael Tolói não se concretizou, mas felizmente ele irá continuar prestando serviço ao Goiás, e felizmente para ele também continuará num grande clube, que é o Goiás Esporte Clube. Isso todos não é segredo para ninguém. Então, para o Rafael Tolói, ele deixará apenas de disputar uma Libertadores em 2012, mas terá todas as oportunidades do mundo para disputar outras Libertadores e outros campeonatos também que surgirem pela frente, porque agora o foco dele deverá ser o Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série B pelo Goiás. Ele deixa de disputar apenas uma Libertadores, apenas a Série A do Campeonato Brasileiro. Apenas isso. E deixa de ganhar apenas R$100 mil por mês e de ter uma luva de R$500 mil. E ele ganha quanto aqui no Goiás? R$50 mil. Então seria o dobro. Ganha apenas R$50 mil. Ele ganha apenas R$50 mil e deixa de ganhar apenas mais R$50 mil. O que acontece é que o Rafael Tolói seria repassado para um grupo de investidores, e esse grupo repassaria para o Internacional. Então não era uma compra direta do Internacional. A alegação do Goiás é que o dinheiro teria que ter sido depositado até na sexta-feira desse grupo de investidores, e o dinheiro não caiu no caixa. Dinheiro não caiu no caixa, fim de negociação. Rafael Tolói deve se reapresentar agora à tarde e já treina aí com o Grupo Esmeraldina. Só que essa história do dinheiro não depositado é uma meia-verdade. É metade da história contada. O que acontece é o seguinte: o Goiás fez uma parceria com uma empresa chamada Lupe há uns 6 anos atrás. Essa empresa investiu R$5 milhões no Goiás e quase R$100 mil por mês durante 5 anos nas categorias de base. Em troca, quem se revelasse ali nas categorias, fosse revelado, a empresa teria 50%.
o Rafael Tolói entra na conta. E aí o que acontece é o seguinte, o Goiás estava negociando com esse grupo de empresários e passando o Rafael Tolói para o Internacional sem consultar a Lupe. E aí a Lupe ficou sabendo que o Goiás estava vendendo por 3 milhões de euros e o Goiás estava falando para a Lupe que estava vendendo só por 2,100. Então iria passar 1,50 para a Lupe. E a Lupe descobriu que o Goiás estava tentando passar-lhe a perna e acabou inviabilizando o negócio. O dinheiro não foi depositado porque os empresários e o Internacional foram notificados judicialmente pela Lupe. Então aí o Goiás também quis ser mais esperto nesse quesito, acabou perdendo os 3 milhões, a Lupe perdeu dinheiro e quem mais perdeu nessa história foi Rafael Tolói, que já há muito tempo vem mostrando que não está tão motivado para jogar no Goiás. Depois de ver visualizado aí o sonho de jogar uma Libertadores, porque ele foi para o Rio Grande do Sul, fez os exames, conheceu o lugar, então ele chegou a se imaginar ali no Beira-Rio e agora voltar, você acha como que vai voltar o jogador para disputar o Campeonato Goiano? E o que se fala, a última informação é que o Tolói ainda estaria vendo a possibilidade de uma reviravolta, pois esse depósito poderia ser feito e aí depois o Goiás e a Lupe brigariam na justiça pelo dinheiro do jogador. Vamos agora falar sobre Libertadores da América. O Corinthians estreia amanhã na Libertadores e a surpresa entre os convocados foi o atacante Adriano e o técnico Tite comentou o que espera do jogador. Fala, Tite! Adriano é uma lista importante, deu essa semana uma contribuição importante, retomou um nível físico e está muito perto de chegar na sua condição ideal. E essa semana o Pablo vai ter a condição de definir justamente para isso, para ter essas condições ideais físicas. A partir daí é bola, mas antes vai estar ajustando física e tecnicamente, vai andar as duas coisas. Né? Adriano na Libertadores. Adriano na Libertadores, mas não amanhã, que fique isso bem claro. O jogador não entra em campo amanhã contra o Deportivo Táchira, né? Inclusive o Corinthians já está na Venezuela para essa partida. A tendência é que seja antecipado um pouco essa estreia e que ele entre em campo sábado no Paulistão contra o São Caetano. A princípio não queriam que ele jogasse, esperar mais um pouquinho, mas o Tite está com um pouco de dificuldade de montar um time reserva, já que vai ter voltado há pouco tempo da Libertadores. Ele não quer colocar em campo quem vai jogar na quarta-feira, amanhã, pela Libertadores. Então deve ter Adriano em campo sábado, sendo até um pré-teste para saber se na próxima partida da Libertadores tem ou não condições de entrar em campo o jogador. Verdade, o Adriano tem que ganhar ritmo e em 2012 ele tem que jogar, porque em 2011 foram o quê? 3, 4 partidas no máximo, né? Foram poucas partidas e um gol marcado. Muito pouco para um jogador que ganha uma verdadeira fortuna. E hoje é aniversário da Larissa Rodrigues. Feliz aniversário, Larissa. Obrigada, André. Eu fico muito feliz aí pela lembrança. Queria agradecer a todo mundo que assiste a gente. Recebi muitas mensagens hoje nas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Já é o segundo ano aí que eu comemoro meu aniversário aqui com vocês do Mais Esportes. Espero que nossa parceria continue. É isso aí, com certeza todos os nossos telespectadores pelo Brasil estão abraçando a Larissa Rodrigues. E hoje o programa é dedicado a ela. Um abraço, Larissa. Um abraço, então eu tô de volta amanhã, meio-dia, aqui no Mais Esporte. Mais tarde, todo mundo lá na festa. A gente vai combinar essa festinha daqui a pouco. Certo. Final do Mais Esportes. Na sequência, o TJ Aparecida para você ficar muito bem informado. Um abraço e uma boa tarde.